Vamos à palavra de Deus. Pode projetar, por favor. Nós estamos falando sobre redenção, reconciliação, restauração. E já que cantamos esta música, vamos ministrar direto. E nada melhor que o Natal para lembrar que Deus nos deu esta reconciliação, esta redenção, essa restauração. E hoje, mais uma oportunidade da gente crescer e ouvir a voz de Deus, amém? Pai, fala conosco mais uma vez, queremos ouvir Tua voz. Porque se a gente não ouvir a Ti, poderemos ter muitas boas ideias, mas é a Tua voz que define todas as coisas, amém? Hoje, se podemos dizer, sobre o que vamos falar é sobre como a minha experiência com Cristo restaura outras pessoas. Tudo começa com redenção, quando nascemos de novo, com a reconciliação, quando agora nós somos amigos de Deus e começamos a ouvir a Sua voz, e Ele nos faz reconciliar com outras pessoas, e depois Ele restaura tudo em nós, Ele restaura a vida, Ele restaura, lógico, primeiro a nossa identidade de filho, mas depois Ele vai restaurando tudo em nossas vidas, tudo. E um efeito dessa restauração em nossas vidas é que outras pessoas são afetadas. Não tem como outras pessoas serem afetadas. Assim como o pecado, quando nos destruiu, nos afetou muitas outras vidas. Afetou ou não afetou? Quantas vezes, quanto que lá na antiga vida, quando você vivia só para você mesmo, quantas pessoas foram machucadas. Mas o Senhor restaura todas as coisas. Muito bom. Avança para mim o próximo slide, por favor. Não estou conseguindo avançar. Você se considera cristão e discípulo de Jesus? Você considera? Não? Eu acho que a maioria aqui, você se considera? Liste o nome de 3 pessoas que foram decisivas para que você chegasse onde está hoje na sua vida cristã. Você podia lembrar de 3? Vai lembrando aí. 1, 2, 3. Já lembrei de 4, 5. Deus usou pessoas para levar você a uma vida cristã? Quantos conseguiram nomear 3? Conseguiu? 5, 6. Se você parar para pensar, você vai encontrar mais. Já pensou? Ela sabe o quanto elas foram importantes para você na sua vida? Ela sabe o quanto você deve a elas, porque elas oraram, intercederam, elas te confrontaram, elas falaram até o que você não gostaria de ouvir, porque te amavam. Que tal lembrar elas desse Natal? Como é que a gente lembra? Pode pegar um cartão gratuito que fizemos aqui de amizade e escrever. Você pode entregar um presente. Mas sabe, mandar umas palavras é bom. Mandar uma mensagem no WhatsApp. Não manda no grupo, para todo mundo ver. Manda para a pessoa, em particular. É bom a gente dizer para aquelas pessoas, dizendo, olha, você foi importante na minha vida. Nós falamos sobre o Salmo 126 a semana passada. Olha, alguém plantou uma semente, alguém foi usado por Deus para plantar uma semente no seu coração, no meu coração. A semente é a palavra de Deus, mas alguém teve que semear, é verdade ou não é? Sabe, algumas pessoas tiveram que chorar muito para eu ser uma pessoa diferente. Minha mulher teve que chorar muito, ela semeou muito com lágrimas para eu ser uma pessoa diferente. Eu também semeei com muitas lágrimas sobre a vida dos meus filhos. Eu semeei com lágrimas na vida de outros irmãos. A gente tende a ser muito egoísta, pensa só em nós, nas pessoas, amamos, mas o quanto Jesus semeou em lágrimas. Ele está lá no Getsemane e ele suou gotas de sangue, porque ele pensava em todos quantos ele pagou um preço, ele foi a semente que morreu na terra, ele deu a vida. Então o Salmo 126 lembra disso, né? E já cantamos ele aqui.
Os que semeiam com lágrimas vão colher com gritos de alegria. E a oração diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. É aquela torrente que vem, né? Quando dá aquelas cheias, o rio invade o deserto e tudo é transformado. É isso que Deus faz. E nós falamos na semana passada sobre avança, por favor. Semear é uma escolha, colher é uma consequência. São os princípios, né? São os princípios de semear e colher. Colhemos o mesmo tipo que semeamos. Nós colhemos proporcionalmente ao que semeamos. Semeia pouco, colhe pouco, né? Do mesmo tipo, se você semeia amor, colhe amor. A gente colhe multiplicadamente o que semeia. Pouco de amor resulta em muito amor, assim como um pouco de ódio resulta em muito ódio. Mas por isso que é bom escolher as sementes. E colhemos numa estação diferente da que semeamos. Isto é sempre certo. Bom, nós já falamos sobre isso, eu estou lembrando por quê? Porque a gente tem que olhar agora que nós, tanto quanto recebemos os efeitos, quanto nós também somos semeadores, não é verdade? Então, já que hoje é o dia das listinhas, vamos fazer uma listinha número 1? Você pode anotar, depois você não vai fazer agora, mas sementes boas que você plantou aí 2019, 2020. Você consegue lembrar uma semente boa que você plantou? E o que você colheu em 2020? Você plantou aí 2019, 2020. Talvez algumas você plantou 2018, 19 e 20. Talvez algumas você plantou 2015. É como quem faz um bom vinho. Quando você faz um bom vinho, você colhe, tem a safra, tudo, mas você não vai beber vinho aquele ano, certo? Não. Você vai beber esse vinho 4 anos depois, 5 anos depois. Você consegue lembrar boas sementes que você plantou esse ano? Esse é o motivo para a nossa lista de gratidão, né? Porque quem nos dá boas sementes é o Senhor. Só Ele tem as sementes boas, não é verdade? A gente pode semear ou não. O diabo também dá semente, sabia? Ele gosta de dar semente. Pensamentos, né? Muitas sementes são pensamentos. Aí vem um pensamento ruim do diabo, você faz o quê? Fala. Aí você está semeando. Aí vai colher tudo aquilo. Mas aí você ouve sementes boas da parte de Deus e você fala e você vai colher da parte de Deus, entende? Isso já falamos também esse ano aqui sobre os pensamentos e as sementes. Então, quais são as sementes boas e a colheita? É um exercício legal para você pensar hoje um pouquinho. Em vez de assistir filme, faz uma lista. Quais são as boas sementes que eu usei plantar nos últimos 2 anos, eu estou colhendo agora? Ou eu sei que eu vou colher. E também tem a outra listinha, que é as sementes não tão boas que a gente plantou. As sementes ruins. Talvez você tenha plantado umas sementes ruins. Geralmente a gente só descobre que plantou semente ruim quando colhe, pois é. Faz esse exercício, eu queria desafiar, porque sabe, isso é bom fazer a reflexão. A gente só aprende com reflexão. A gente não aprende só para ir em frente. A gente aprende parando, pensando um pouco e falando, eu posso não semear mais essa semente. Então, se a sua vida for abençoada, você acha que as pessoas perto de você serão abençoadas? Serão ou não serão? Serão. Se você plantar boas sementes, você acha que só você vai ser beneficiado? Não. Como é que vamos colher coisas diferentes nas nossas vidas? Tá fácil responder essa, hein? Como é que a gente colhe coisa diferente agora? Plantando coisa diferente. Você estava plantando capim, estava nascendo capim. Você estava dizendo, começou a nascer capim. E aí, aliás, capim não precisa nem plantar, não é verdade? Não. Se deixar a terra ali, o que vai nascer? Mato, capim, erva daninha. Se deixar a sua mente largada, só vai nascer mato, capim, tranqueira. Se você não cuidar da sua vida espiritual, tudo que fica largado não melhora, só piora. Deixa de dar manutenção no carro. Aqui é muito comum ter jardim, né? Em Atibaia, em muitos lugares. Se deixar o jardim lá, se esquecer um pouquinho, agora é só plantar uma outra semente? Imagina que você está lá cheio de mato, né? Você ficou lá, deixou seu jardim, cresceu mato, cresceu, né? E tem uns matos que tem umas batatinhas embaixo, é verdade, não é?
Ô bicho, você arranca em cima, mas ele nasce de novo. Você tem que cavar, você tem que cavar. Aí você vê lá embaixo, tem um monte de raiz. Por isso que continua nascendo, está cheio de raiz lá embaixo. Então, se você deixou o seu campo nascer mato, ou se você semeou semente errada, ou nasceu capim, basta chegar agora lá e jogar semente boa. Vai. Imagina que você deixou lá não sei quantos alqueires de terra, abandonou, nasceu capim, né? Uns feijão torto que não deu. Aí você quer, agora vou plantar soja da melhor qualidade. Você chega lá e joga soja, é isso que você faz? Tem que fazer primeiro limpar. A gente quer ter colheita nova. Então eu acho que realmente quem que não quer ter uma colheita nova? Mas aí precisa fazer duas coisas para fazer colheita diferente. Nós temos que limpar e preparar a terra, certo? Primeiro a gente limpa a terra, e depois a gente semeia a boa semente. Porque a gente quer restauração, quer experimentar o melhor de Deus, mas aí Deus fala: então, mas se você jogar semente aí, ela não vai ter força. Está cheio de mato, está cheio de capim, está cheio de erva daninha, está cheio daqueles trecos que quando você passa gruda tudo na calça. Não sei como é que chama. Carrapicho, está cheio de carrapicho. Então, como é que limpa a terra? Me põe a plaquinha de tempo aí, por favor, que eu estou sem cronômetro aqui, tá? Só para não me perder. Limpar a terra é um coração puro e uma consciência limpa, porque a terra é o coração, né, gente? Jesus falou que a terra é o coração. Então, como é que a gente limpa a terra para semear sua semente? Tem que tratar com o coração e com a consciência, não é? Tem vários textos que falam isso, a gente não tem tempo de detalhar N textos, mas né, você sabe que, diante de Deus, a fé é uma consciência limpa. Né? Sem uma consciência limpa, sem fé, você não consegue ter fé se a consciência não está limpa. Você não consegue ir para frente se o seu coração te condena. Então, precisa tratar o coração. Não é verdade? E a primeira atitude para limpar o coração, agora você vai limpar, beleza, como é que faz para limpar? Primeira coisa, começa tudo com arrependimento. Tudo bem, você já se arrependeu dos seus pecados, de ser um pecador, Jesus te salvou. Se não se arrependeu, precisa nascer de novo. Mas depois você tem que dizer: sabe o que é, Senhor? Eu plantei umas sementes que eu não devia. Ou então você teria que dizer: sabe o que é, Senhor? Eu não plantei nada. Não plantei nada e aí nasceu esses matos. Mas é lógico. Você deixou a casa vazia, te dei tantas coisas e você simplesmente não fez nada, você foi levando a vida. Como é que se arrepende? Bom, você pede perdão ao Senhor, dizendo: Senhor, eu reconheço. Pedir perdão aos que sofreram as consequências do que você semeou e colheu. Deixa eu dizer para você uma coisa. Perdão não é assim. Bom, eu fiz alguma coisa para o Raoni. Na verdade eu tentei ajudar o Raoni, entendeu? Mas na verdade eu acabei não ajudando ele, acabei atrapalhando ele. Mas eu quis ajudar. Aí eu chego e falo aqui: Raoni, se eu te fiz alguma coisa errada, você me perdoa. Mas se eu te fiz alguma coisa errada, ele já vai pensar o quê? Pô, você acha que não fez alguma coisa errada? Não, isso não é perdão. Perdão é assim: Raoni, eu reconheço que eu prejudiquei você. Mas você tem que entender que eu fiz isso porque eu queria te ajudar. Você estava numa situação difícil. Pô, mano, você também, né? Cara, você entende que eu quis te ajudar? Mas isso é pedir perdão, não? Isso é pedir perdão, irmãos? Não, eu estou me justificando. Eu sou melhor que você, eu quis te ajudar. Eu só errei porque eu tentei, né? Já sou? Não. Raoni, é o seguinte: eu amo você, isso é importante para mim. Eu tentei te ajudar. Mas sabe o que aconteceu? Embora a minha intenção fosse até boa, eu não fiz do jeito certo. Eu ofendi você, eu magoei você. Reconheço que eu errei. Por favor, me perdoe. Não, você não fez nada, está tudo bem, tudo bem. Ele falou: não está tudo bem. Não está bem. Me perdoe. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais.
Isso é arrependimento, amém, irmãos? Agora, ele pode dizer um monte de coisa, mas na verdade agora ele ficou numa estreita, né? Porque na hora que eu peço perdão para ele, aí a bola não está mais comigo, a bola está com ele, certo ou não? Agora ele pode dizer: eu te perdoo. Então ele pode querer vingança, ele pode querer compensação, ele pode querer que Deus faça a justiça, aquele negócio, né, de crente religioso. Aí ele pode não me perdoar agora, ele pode ficar meio assim, ele vai para casa, mas aí fica quebrando a cabeça dele. Pô, pensei tão mal do César, critiquei tanto ele, agora o que eu faço que ele me pediu perdão? Qual a única alternativa que você tem? Qual é a única que a Bíblia te dá? Qual é, Raoni? Reconcilio com meu irmão e peço perdão. Ele tem que me perdoar. Se bobear, ele tem que me pedir perdão também. Porque ele fica me julgando, em vez de ter misericórdia. Se a gente quiser limpar a terra, nós vamos ter que fazer alguma coisa desse tipo aqui, está entendendo? Senão vai continuar tudo lá, nascendo aqueles carrapichos. Mudar a maneira de pensar, fazer escolha diferente. A outra coisa outra ferramenta para limpar, bom, você sabe, Jesus falou do solo do coração, né? Lembra da parábola do semeador? Não vou ler aqui, que nós não temos tempo, mas ele explicou que uma semente cai no caminho, a outra cai no meio das pedras, cai no meio dos espinhos. Então, na verdade, caiu tudo em terra. Uma terra era dura, não entrou, o diabo tomou. A outra terra era fofinha, por cima tinha pedra. Quando veio o sol, morreu. A outra, os espinhos cresceram junto, tirou a força, e a última caiu numa terra boa. Jesus explicou: as sementes que caem na beira do caminho, ouve a mensagem, mas o coração está endurecido. A semente que caiu no solo rochoso, aquele pessoal que fica alegre, feliz, mas não tem raiz profunda. Desanimam quando vem a aprovação. Poxa, agora que eu sou cristão, agora eu pensei que tudo ia mudar. Desiste. A outra caiu meio dos espinhos, é o pessoal que ouve a mensagem, mas fica sufocada. Preocupação, ansiedade, dinheiro, prazer, nunca amadurece. Sabe cristão imaturo? Cristão imaturo é aquele que o coração está dividido com muitas coisas, e aquele que está no coração limpo, que está arado, que a terra está limpa, com paciência, perseverança, vai dar fruto. Coração endurecido, amargurado, coração limpo superficialmente, mas cheio de pedra no interior, e o coração cheio de espinhos, dividido, ansioso, frutos amadurecem, nunca colhe. O Senhor falou: você precisa limpar o coração. Estão acompanhando, irmãos? Então, se a gente quer semear coisa nova, tem que fazer a limpeza, não é? E a segunda atitude é perdoar. Bom, eu pedir perdão, eu limpar, tirar as tranqueiras. A segunda é perdoar. Perdoar é cancelar a dívida. Perdoar é abrir mão da compensação ou vingança. Nesse exemplo aqui, o Raoni pode querer uma compensação, ele quer vingança, mas na hora que ele decide perdoar, ele tem que fazer o seguinte: quer saber de uma coisa? Deixa. Vou ensinar um segredo que eu aprendi. Bom, eu estou aqui, com o meu caso com o Raoni, certo ou não? Eu estou pedindo perdão, agora ele tem que... Só que aí, agora eu ofendi, por exemplo, o Arnaldo que está ali. E aí, o Arnaldo me pede perdão, fala tudo que eu falei para ele, ele fala para mim. E aí eu falo: bom, mas eu quero uma compensação. Se eu seguir em frente, quiser uma compensação, vingança, o que eu vou conseguir é isso que eu vou conseguir. Posso até conseguir uma compensação, uma vingança, mas isso não vai trazer satisfação nenhuma. Agora, na hora que eu abrir mão e falar: tudo bem, sabe quem vai me recompensar? Quem? O Todo-Poderoso vai me recompensar. Se Ele abrir mão em tudo, o Senhor vai dizer: você abriu mão disto? Você perdoou? Deixa eu agora e eu vou te recompensar. Aí é que começam a ver os milagres, amém? Aí que as sementes brotam. Aí fica limpo. E Deus vai dizer: pode plantar, porque o que você plantar aqui vai produzir 100 vezes mais.
Entrega ressentimento e rancor para Deus. E para de entrar na máquina do tempo para ficar revisitando o passado. Você não fica sentindo tudo de novo. Ressentimento é sentir tudo de novo, né? Eu fico pensando, você fica pensando tudo que eu fiz para você, você sente tudo de novo. E se depois de perdoar, ele ficar voltar pensando, ele vai sentir de novo, tem que me perdoar de novo. E se depois que eu perdoar o Arnaldo aqui nesse exemplo, e eu ficar pensando tudo que ele fez, eu vou me ofender de novo. Gente, porque eu estou plantando de novo a semente, porque a mente do cristão é um solo fértil, o que você planta, nasce. A mente de todos é, de nós muito mais. Então, se eu quero, eu tenho que manter limpo. Porque perdoar, então, como Jesus falou, é também semear e colher. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoe quem os ofender. Lembre que o Senhor perdoou. Você deve perdoar do mesmo modo. Como é que Jesus perdoou você? Eu vou te perdoar 35% dos seus pecados hoje, você vai voltando aí, tá? A religião diz isso. Jesus fala, não, perdoei todos. Se você mandar agora o e-mail para o Gabriel e mandar puxar a sua capivara celestial dos pecados, ele vai dizer, nada consta. O que está escrito aí? Consultar a cruz e o sangue de Cristo, já foi pago, amém? Agora, seu Pai Celestial perdoará aqueles que pecam contra vocês. Seu Pai Celestial os perdoará, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusam a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Aí, a Raoni não me perdoou, deu aquele perdão. Não, está tudo bem. Já disse, Feliz Natal, graça e paz. Eu também faço isso com o Arnaldo. Não, você quer saber de uma coisa? Não. Aí manda puxar a capivara celestial lá com o Gabriel, ele puxa. Está aqui. Ele não perdoa. Está aqui, César não perdoou. O reino de Deus é um lugar de amor e perdão. Esse é um fundamento que Deus não abre mão, porque foi isso que Ele fez por nós. Se eu me recuso a perdoar o Arnaldo, estou me colocando acima, estou me achando melhor que ele, eu estou me achando que melhor que Deus perdoou a mim e a ele. Dá para entender isso, irmãos? Semear e colher é perdão. Por isso que para a gente limpar o coração, nós precisamos perdoar. E antes de ir na parte final dessa mensagem, quando eu estava orando de manhã, o Senhor falou que aqui nós temos que fazer isto, porque não dá para semear se a gente não perdoar. Feche seus olhos um instantinho aí, sentado mesmo, e pergunte, Senhor, o que é que eu tenho que limpar aqui? O que é que eu preciso perdoar do íntimo? Perdoar do íntimo. Do íntimo. Temos que perdoar do íntimo. Quando você fez a lista lá das sementes, quando a gente ouviu essa palavra aqui, se você tem que perdoar alguém, você fala, Senhor, eu tenho que limpar, eu tenho que me arrepender de coisas que eu semeei. Então sabe o que você faz agora? Arrependa, fala, Senhor, reconheço que eu semeei. Não adianta, Deus sabe. O que você pensa, o que você sente, para Deus é a mesma coisa. Não dá para enganar a Deus. De Deus não se zomba. Então fala, Pai, eu quero reconhecer que eu semeei isto, mas eu quero limpar. Senhor, mostra para a gente os matos que tem aí, Senhor, os capins, as ervas daninhas, as coisas que nós semeamos, palavras que falamos, começando com o nosso cônjuge, com a nossa casa, nossos filhos, nossos amigos. Senhor, as pessoas que nos prejudicaram neste ano da pandemia, onde tantas coisas aconteceram, Senhor, eu não quero mais guardar, porque o Teu reino é um reino de perdão, e eu quero ter o meu coração limpo, Senhor. Então eu quero me arrepender, eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Vá fazendo isto. Vá falando com o Senhor, sentado mesmo. Fala, e comece, fala, Pai, eu decido perdoar. E se tiver difícil para você, não tem problema. Fala, Senhor, eu quero perdoar. Está difícil, porque o Senhor sabe, o Senhor entende. Mas eu quero perdoar. Quando você fala isso para Deus, Ele vai começar a operar em você agora. Agora Ele vai operar agora. Porque esse negócio de perdão para Deus é na hora, é imediato.
Se você não consegue perdoar, você vai dizer: Senhor, eu quero perdoar, eu decido perdoar. Não justifica. Deus já sabe tudo. Ele sabe tudo que você passou. Ele estava vendo, ele presenciou, ele não estava ausente. Você pode não entender porque ele não fez diferente, mas a questão é com você, não é com Deus. É com a gente. Então fala: Senhor, eu preciso perdoar. Coloca a mão no coração. Pergunta se tem alguma coisa que está. Se você acha que está tudo bem, fala: Senhor, tem alguma coisa? Se você está ouvindo ao vivo, faça isso também. Vá falando com o Senhor. Eu não posso falar por você. Senhor, eu preciso perdoar. E o Senhor falou para mim antes dessa reunião que tinha pessoas aqui tem coisas antigas que você acha que perdoou, mas não perdoou. Elas voltam na sua mente. E toda vez que volta na sua mente é porque ainda o perdão não operou do íntimo. Você precisa dizer: Senhor, eu quero perdoar do íntimo. Vá orando agora. Não faz mal, o importante é a gente receber essa ministração de Deus e você sair livre. Enquanto você está aí, eu quero perguntar: tem alguém aqui que tem sofrendo por causa de erro médico? Ou um erro médico atrapalhou a sua vida? Você fala: se não fosse por aquele erro médico, hoje seria diferente. Ou um erro médico atrapalhou a vida de alguém que você ama, isso está atrapalhando o seu coração. Tem alguém aqui assim? Só levante a mão para eu saber, eu não vou pedir para você levantar. Tem alguém aqui? Talvez você conheça alguém. Talvez esteja ouvindo online. O Senhor me falou que tem pessoas que, por causa de um erro médico, de algo que podia ter sido evitado, se tivesse feito um tratamento, se tivesse feito um remédio certo, se tivesse tomado, você hoje poderia estar numa situação diferente. E você precisa perdoar. Isso está travando a sua vida. Ou alguém que você que ama muito, talvez foi com um filho seu, talvez foi com a mãe, com o pai, e por causa de um erro médico, de uma coisa, a falta de um atendimento, você pode, uma injustiça grande que tem a ver com questões de erro médico. O Senhor está dizendo: eu quero tirar esse peso, essa dor do seu coração. Decida perdoar agora. O Senhor vai operar em você, amém? E você vai fazer isso. Você diz: Senhor, eu perdoo o Senhor, porque Ele pode operar. Ele pode operar. Mas você pode dizer: esse erro médico levou uma pessoa, ela morreu, ela não está mais aqui. Eu sei, mas você precisa perdoar do mesmo modo. Mesmo que tenha levado a pessoa, deixa isso nas mãos do Senhor. Deixa Ele tratar isso, entrega nas mãos dEle, para você poder ser uma terra que produz novamente, em nome de Jesus. Outra coisa importante que é preciso também, pessoas que elas se condenam a si mesmas absurdamente, porque elas pensam assim: se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse plantado essa semente, tomado essa decisão, hoje a minha vida é diferente. E você se condena. Você é o seu próprio algoz, você é o seu próprio carrasco. Você ouve que Deus te perdoa, mas você fala: eu não sou. É você mesmo que está se condenando. Você mesmo acaba com você. Você ouve, você concorda muito com as mentiras do diabo que dizem que você tem ódio de você mesmo, você rejeita você mesmo. E você desistiu de sonhar, desistiu de semear, porque você se voltou de tal forma contra você mesmo. Você está aí tocando a vida. O Senhor está dizendo: eu quero restaurar você. Você precisa perdoar, você precisa deixar de ficar nisso, amém? Se você tem essa condição, a gente quer orar por você também. Ou se você tem isso, se você está aqui, levante sua mão, a gente quer orar por você. Eu sei que é difícil, mas eu sei que é difícil, mas você pode levantar a mão e você parar de fazer isto, amém? Parar de fazer isto. Muito bom.
Eu vou pedir para você, por favor, agora, não filma a audiência não, por favor, tá? Não filma a audiência, não precisa ficar registrado isso, tá? Pode filmar só aqui a banda em cima. Não filme a audiência, por favor. Tá? A gente não quer que... São coisas, mas assim, você precisa de oração. Eu sei o que é isso, tá? Eu fiquei um bom tempo nisso. Eu sei o que é, não muito tempo que Deus teve misericórdia de mim. Mas enquanto eu fiquei assim, eu passei os 6 piores meses da minha vida. Não tenho tempo para contar um testemunho aqui, não é o caso. Mas eu queria pedir a gentileza de você ficar de pé no seu lugar, para você receber esta oração, tá? E os demais vão ficar com a cabeça abaixada. Você só fica de pé no seu lugar. E eu vou pedir para os nossos líderes que estão aí, você vai lá, você conhece essa pessoa, você se aproxima de máscara, respeitosamente, você vai impor as mãos e vai orar por ele, tá bom? Os pastores fazendo isso, alguns líderes de células fazendo isso, por favor. O pessoal já sabe, né? Eu quero que você vá até essa pessoa, olhe para lá, ministre sobre ela, tá? Você só vai receber, você vai pôr as mãos no coração. Não é uma vergonha ficar de pé, tá? Fica tranquilo. Não é não, isso é compreensível, isso acontece com os seres humanos, é porque a gente sabe o que é. E Jesus sabe o que é, sabe? Jesus sabe o que é. Então agora nós vamos ministrar sobre você. Enquanto nós vamos cantar aqui, os demais fiquem de cabeça baixada orando. Se você não está de pé, não está que bom, fico feliz. Mas se você precisa ficar de pé, agora você que está de pé, receba oração. Tem mais aqui algumas pessoas, tá, que precisam receber oração aqui desse lado. Por favor, preciso de mais algumas mulheres aqui, se for possível, tá? Se for mulheres, melhor, tá? Precisamos de mais algumas mulheres para orar aqui, né? Se não tiver, pode orar. Valdez, você pode orar aqui. Valdez, você pode orar aqui. Por favor, vamos orar. Temos 3. Depois outras mulheres vão orar por elas também. E agora vamos todos cantar e adorar, enquanto a gente recebe, a gente está ministrando essas pessoas, tá? Vamos a cantar. Vamos cantar esta oração, irmãos, todos nós. Cumprir todo teu querer. O Senhor está operando agora, está quebrando cadeias. Os corações estão sendo limpos. Deus está dando a você um coração igual dele. Para isso que Ele já te deu. Está restaurando o seu coração. É o Senhor que limpa, eu sei, você se arrepende, mas a limpeza é Ele que faz, é muito pesado para você fazer. Deixa Ele fazer, deixa Ele, tira tudo. Ele tira a dor, Ele tira a amargura, Ele tira a tristeza, Ele tira a tristeza, Ele limpa tudo. Ele não está condenando você, Ele está dizendo: ei, estou te dando uma nova chance. Estou te dando uma nova chance, vai semear, vai ser poderoso. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Mais um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Vamos ficar de pé todos. Dai-me um novo coração. Estenda suas mãos, vá recebendo isso. Vai recebendo um coração desimpedido. Oh, que maravilha! Ao teu, sim, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Eu recebo, Senhor, meu coração está limpo agora. Vai, confessa isso. Eu perdoei, Senhor, o Senhor limpou meu coração. Confessa isso, meu coração está limpo. Meu coração está limpo, Senhor. E eu quero plantar boas sementes. Eu sei que eu vou colher muito mais. Obrigado por me restaurar, Senhor. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Deixa eu dar para você uma boa notícia. A Bíblia diz que Ele já deu para você um novo coração, amém? Quando você entrega a sua vida, Ele te deu. E Ele quer o nosso coração igual ao dele. Sabe quanto de amargura tem no coração de Jesus? Nadinha de nada. Sabe quanto de ressentimento tem no coração dele? Nada de coisa nenhuma. Por isso que Ele é sempre alegre. Como diz o meu neto, Jesus está sempre alegre, vó. Eu falei, é verdade, a gente está sempre alegre. E quando a gente tem alegria, as coisas começam a mudar, não é verdade? Né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Maravilha. Senta um instantinho mais. A segunda coisa é semear a boa semente. Semear a boa semente, então, envolve sempre palavra, oração, sempre fé e a declaração. Você tem que declarar com a boca: crie, por isso eu falei. Já explicamos sobre isso em outras mensagens esse ano, não é verdade, irmãos? A gente fala o que acredita. Minha vida não vai dar certo mesmo, isso aqui é uma miséria. Você acredita nisso, está falando, então vai ser isso. Você vai colher isso. Mas você falar, ainda que não esteja tudo bem, todavia, meu Deus é bom, Ele me fará prosperar. Aí é diferente, amém? Você não nega a realidade. Você não nega que você está com um problema financeiro, você não nega que está doente. Porque a fé não envolve a negação da realidade. Pelo contrário, a fé envolve a admissão da realidade e a convicção de que a verdade de Deus é maior do que a realidade atual, amém? E que Ele é poderoso para fazer, é isso que é a verdade. Se você não reconhece que está doente, você não vai no médico. Agora, se você reconhece, vai, você toma um remédio e fica bom, não é assim? É o mesmo princípio. Então, agora, como é que a gente faz isto? Semeia boa semente? Bom, eu vou lembrar aqui a experiência de uma mulher, da Ana. E presta muita atenção, por que está ligado? Porque, quando você está restaurado, você é uma terra boa, vai sair coisa boa. O que vai acontecer é que você vai começar a restaurar outras pessoas, abençoar outras pessoas. E isso é o que mais Deus quer para você. Ele quer você um filho amado que abençoe a outros. Fonte de água viva. Bom, a gente já falou sobre isso, mas olha a história da Ana. Vocês conhecem a história, Ana? Eucana tinha 2 esposas. Naquele época não era um problema, tá, gente? Quer dizer, dava problema, mas não era, o cara podia ter. Mas geralmente quando ele tinha 2 esposas é porque geralmente não tinha filhos. E naquela sociedade ter filhos era fundamental. Então provavelmente a Ana devia ser a primeira esposa, mas ele casou com uma segunda porque ela não tinha filhos. Olha que interessante. A Ana é a segunda Penina. A primeira Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Por isso que a Sara deu para Abraão lá a serva, porque era comum naquela época. Se não tenho filhos, eu permito que você tenha uma outra mulher, porque nós precisamos ter filhos. Senão o nome vai desaparecer. E todos os anos o Eucana subia da sua cidade para Siló, onde estava a arca do Senhor e o templo, para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Neste tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os filhos de Eli.
Quando Eucana apresentava o seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa, Penina, e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, ou em dobro, como diz. Embora não tivesse filho, porque a amava, porque o Senhor, por o Senhor não ter lhe dado filhos. Então olha que interessante, esse homem tem uma mulher que não tem filhos, mas ele ama essa mulher. E Ana significa graça, graciosa, não é? Significa graça. E a sua rival, não é? Que um tem duas mulheres, a outra é rival. E a sua rival provocava e zombava dela porque o Senhor não tinha dado filhos. Olha que interessante, 2 vezes disse que o Senhor não tinha dado filhos para ela. A gente podia tirar isso, não, a mulher era estéril, ninguém sabia, não fazia exame, mas sabe, a Bíblia diz claramente que o Senhor não dava filhos. Então dá-nos a entender o texto que Deus estava envolvido na situação, Deus não estava permitindo que ela tivesse filhos. A gente fica meio enroscado com esses textos, tenta explicar, mas está escrito aí do jeito que está, e é isso que a Bíblia está dizendo. E todos os anos, presta atenção, todos os anos era a mesma coisa. Imagina uma coisa que acontece todo ano. Eles subiam toda a família para adorar a Deus em Siló. E Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Você imagina que lá você oferecia o sacrifício, tal, mas você comia. Era um baita churrasco, gente, era uma festa. E no dia da maior festa, da maior alegria, que o pessoal ia agradecer a Deus, ia celebrar a Deus. A gente vai fazer isso agora no final do ano, né? Vamos fazer festa, com todo cuidado. E vamos comer um pouco mais. Algum não come demais, tá? E tudo mais, e festa, e alegria. Só que nessa hora a Ana está fazendo o quê? Ela chora, ela não come nada. Imagina que você está na ceia de Natal, todo mundo feliz, tem uma pessoa da sua família chorando e fala, não quero comer nada. É complicado, né? Então todo ano, Ana, por que você chora? Diz o marido. Por que você não come? Por que você está tão triste? As mulheres devem dizer, esses homens não entendem nada mesmo, né? Como é que ele não acha porque eu estou triste? Tudo bem, irmãs, tudo bem. Os homens demoram para entender, tá? Os homens, eles entendem, mas eles colocam isso aqui, tá bom. Às vezes eles não sentem tanto quanto. Mas esse homem falou uma coisa para ela, não sou melhor para você do que 10 filhos? Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo, eu não deixei de amar você porque você não teve filhos. Você não deixou de ser a primeira porque você me deu filhos, eu amo você. Sabe, esse texto nos lembra que Deus, às vezes a gente está com Deus dizendo, Deus, o Senhor não me dá isso, Deus, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Ele fala, mas eu não te amo porque você faz ou deixa de fazer alguma coisa. Eu amo você porque você é meu filho. Amo você porque você é minha filha. A gente acha que Deus ama menos a gente porque a gente não faz, não consegue fazer. Deus fala, para com essa besteira, eu te amo porque você é meu filho. Mesmo que você não esteja conseguindo fazer aquilo que você acha que você deveria conseguir, eu te amo do mesmo jeito. É uma lição isso, amém? O Pai sempre nos ama. A gente é muito focado em desempenho, na igreja, nas coisas. Achamos que se a gente não fizer, e a gente fica se comparando uns com os outros, não é? E a gente fica achando que não, um é melhor que eu, o outro é melhor. E Deus, Ele não está preocupado com isso. Ele ama ela. E muitas vezes achamos que... Você já passou aquele momento que você está buscando uma coisa, você está semeando, mas eu estou semeando, eu estou buscando e nada acontece. Aí você pensa, Deus se esqueceu? Quando é que vai mudar? E você está semeando, aí você começa a fazer aquela pergunta, quem está de errado comigo? Eu devo estar pecado. Aí vem aquele irmão espiritual e fala assim, mas você até agora não aconteceu nada? Deus não curou você? Pois ele me curou. Imitando a tio Beto, falando essas coisas. Tem alguma coisa errada com você aí, hein, mano? Ó, vem aí o pecado, hein? São os amigos de Jó, né? Jó, você está na pior? Você fez alguma coisa errada. Até que Deus aparece e fala, vocês estão falando besteira de Jó? O que essas coisas estão falando aí de Jó? Não tem nada de errado com Jó. Vocês falam coisas que vocês não entendem sobre mim. Você acha que eu penso dessa maneira? Que eu fico dando a cada um assim, e fico dando coisas ruins? A gente sabe que a questão com Jó foi, que o diabo falou, ele vai te abandonar quando as coisas ficarem ruins. Deus falou, pode ficar ruim, mas Jó nunca vai me abandonar. E ele não abandonou, amém? Nós vamos falar sobre Jó hoje, mas sabe? Seguindo o texto aqui. Certa vez, uma das vezes,
Acontecia toda vez. Depois que comeram, beberam, Ana se levantou, e o sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo, e ela foi lá na entrada do templo, foi lá orar, de novo. Já devia ter orado, comeu, era para ficar, ela voltou, mas ela não comeu, ela não comia. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Você tem uma mulher aqui que ela continua orando, você está entendendo? Ela não fala assim, quer saber de uma coisa, Deus não fez as coisas? Também não vou mais. Quer saber, as coisas não mudaram na minha vida? Não vou fazer. Não, a mulher está lá, ela continua orando. Ela continua orando. Então fez o seguinte voto: Senhor, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responder à minha oração, me dê um filho, eu vou dedicar ele para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ela fez o voto de Nazireu para o filho, mesmo que a mãe de Sansão e outros falou: vou consagrar a ti, eu vou consagrar ele a ti. É interessante que esta mulher, tudo que ela queria um filho, e ela falou: Senhor, me der, eu vou dar para ti. Não é uma coisa louca, gente? Tudo que ela quer um filho, ela falou: Senhor, me der, eu vou abrir mão dele. Tudo que Abraão quer um filho, e um dia Deus pediu para ele um filho. A Bíblia é maravilhosa, né, gente? Está cheia está cheio de ensinos. E essa mulher faz esse voto a Deus. E o que acontece? Bom, para piorar a situação, enquanto ela estava orando, o Eli estava observando ela. Imagina que estamos aqui numa reunião, você está aqui, e eu estou te olhando, você é a mulher que está chorando ali, orando. E só que era depois de uma festa, certo? Não, era depois daquele churrascão, daquela celebração maravilhosa. E viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia nenhum som, ele achou que ela estivesse bêbada. Qual em outro lugar que o pessoal achou que os cristãos estavam bêbados? Você lembra, não? Quando? Atos capítulo 2, quando derramou o Espírito Santo. Eles estão bêbados, falando: não, eles não estão bêbados, eles estão cheios da presença, eles estão experimentando, eles estão na presença de Deus. E esta Ana está ali, e vem lá o Eli e fala: até quando você vai se embriagar? Larga esse vinho. Aqui no Brasil: larga a marvada, para de beber, mulher. Imagina, você está orando, Tomás, chega o pastor e fala, está lá na confraternização: para de beber. Ela podia ter ficado brava, não é verdade? Não. Eu estou aqui orando, buscando a Deus, ainda vem esse sacerdote aqui e fica falando que eu estou bêbada. Quer saber de uma coisa? Não, mas ela não faz isso, porque ela é uma mulher quebrantada, humilde. Ela sabe, ela responde com respeito e diz: meu Senhor, não bebi nem vinho nem bebida forte. Eu estava lá derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Estou fazendo o quê? Derramando meu coração diante do Senhor. Essa palavra derramar o coração significa derramar diante do Senhor. Eu estou na presença do Senhor. Ei, olha que coisa, gente. A mulher diz assim: eu estou na presença do Senhor. Eu estou derramando meu coração. Eu não estou enchendo meu coração de bebida, ou de droga, ou de outras coisas para compensar algo que é um buraco aqui dentro. Em vez de fazer isso, eu nem comi, eu nem bebi nada, mas eu estou derramando meu coração. Estou dizendo para ele: Senhor, olha o meu coração. É tremendo isso, né, gente? Olha que coisa. Ela está semeando com lágrimas. Ela está lá: eu sei que o Senhor é poderoso para me dar um filho. Eu sei, porque eu sei que o Senhor é. E essa mulher está lá derramando meu coração. O texto diz que Deus tinha cerrado a amada. Ela fala: sabe aquela situação? Essa mulher está dizendo o seguinte: eu tenho uma situação na minha vida que é impossível, e só o Senhor pode mudar. Ela não estava magoada com o marido, não disse que ela estava com raiva da Penina, não falou que ela ficou com raiva do sacerdote que não teve o discernimento inicial do negócio. Ela sabia que só o Todo-Poderoso podia mudar, e ela continuava lá. Amém, irmãos? Por que Deus está fazendo isso com ela? Por que Deus está retendo uma coisa que ela quer? Será que Deus está condenando ela?
Se põe no lugar dela. Será que Deus está condenando você? Será que Deus está querendo castigar você? A gente pensa que é isso, né? Pede, Deus não dá. Deus está condenando. Aí Deus está perguntando: quanto você quer mesmo isto? Quanto você deseja mesmo isto? Por que você deseja isto? Por que você deseja isto? Porque a outra tem filhos? Por que você deseja? Porque ele tem? Por que você quer isto? Porque eu dei para ele e não dei para você? É por isso que você quer? Por que você quer isto? Então, esta mulher que disse que era profundamente triste, ela abriu o coração, ela rasgou o coração. Gente, ela derramou tanto que ela falou logo lá para o líder, rasgou o coração: eu estou profundamente triste, só Deus pode resolver isto. É nesse tipo de coração que Deus opera, estão entendendo, irmãos? É nesse tipo de coração que acontece transformação. É esse tipo de convicção. E esta mulher vai lá e fala isso, e não está acontecendo nada. Aconteceu quantas vezes? Muitas vezes. Era sempre a mesma coisa, se repetia, mas ela ficava orando lá: eu quero um filho, preciso de um filho. E aí, ela ainda disse: eu não sou uma mulher sem caráter. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Está quebrantado. Você sabe que você está quebrantado quando você já não se ofende mais, quando você não fica transferindo mais responsabilidade para os outros, quando você não fica achando que a sua situação é por causa de A, B, C, D. Aí você está quebrantado. Ela está dizendo o quê? O meu negócio é com Deus mesmo, porque é só Ele que pode mudar. Se Ele der, Ele deu. Se Ele não der, amém, irmãos? Está claro isso? E aí então, fez uma coisa certa ele falou, nesse caso, desculpe, hein? Vá em paz, shalom sobre a sua vida, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aí sim ele foi realmente o sacerdote, ele foi o profeta. Ele falou, ele fez o que um profeta, um sacerdote, mas tem que fazer. Ele concordou com Deus e disse: isso que você pede ao Senhor, desse jeito que você está pedindo para Deus, com o coração derramado assim. E Deus tinha promessa de dar filhos para todos, amém? A estéril será alegre mãe de filhos. As promessas estão todas lá. Então você tem uma promessa, você sabe que Deus tem aquilo para você, você derrama o coração e Ele fala: vai em paz. Muito obrigada. Eu admiro essa mulher. Ela voltou e começou a se alimentar novamente. Seu rosto já não estava triste. Ela creu, gente. Às vezes Deus quer nos usar para dar uma palavra para alguém. Basta dizer: Deus vai conceder o que você está pedindo. Deus vai conceder o que você está pedindo. Bom, não dá para terminar, falar mais coisas aqui. Ela fica grávida de Samuel, o profeta, sabe? Samuel mudou a história de Israel. Era cheio de corrupção, ele era corrupto, os filhos dele eram corruptos. O negócio estava ruim demais. Corrupção, idolatria, opressão dos inimigos. Deus levanta Samuel, começa a mudar toda a história de Israel. Ele unge Saul fica orgulhoso depois, ele unge Davi. Você está entendendo? Se você ler 1 e 2 Samuel, você vê uma coisa: Samuel conversa com Deus o tempo todo, já percebeu? Quando Deus fala: Saul não deu certo, vou rejeitar, Senhor, não sei o que, você gosta de Saul. Samuel conversava com Deus quando era pequenininho. A mãe levou ele com 3 anos, deixou ele com 3 anos. Todo ano ela visitava ele, trazia uma túnica nova, todo ano ela visitava. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Samuel foi que ouviu: Samuel, Samuel. Ele achava que era Eli chamando ele lá. Eli, você me chamou? Não. Segunda vez, Eli me chamou? Não. Terceira vez, conta para as crianças da escola, né, dominical. Eli me chamou, ele falou: não fui eu. Da próxima vez diz: fala que o teu servo ouve. Ele falou: fala, e Deus falou. Irmãos, a esterilidade numa área da nossa vida é um convite de Deus para buscarmos a sua presença e obter revelação.
Deus queria responder a oração de Ana, mas não queria só dar um filho, entendeu? Como todas as outras. Deus queria um profeta. Deus queria alguém para mudar a história de Israel. Deus estava doido para dar aquilo. Então Ele escondeu de Ana. Ele falou: eu tenho uma coisa para você, mas ela está aqui comigo, você vai ter que buscar. Olha, eu escondi aqui uma coisa, mas é sua, vem aqui pegar. E essa mulher foi, e ela derramou o coração, e Deus deu para ela. Amém? Porque para ser esse profeta não podia ser qualquer mulher, nem qualquer homem. Tinha que ser alguém que amasse a Deus. E esse Eucana é fiel a Deus, ele está lá. E tinha que ser uma mãe, porque mãe e pai é que marcam a identidade. E dizendo: filho, você foi escolhido, você é o profeta do... Você não podia ser qualquer mãe. Deus queria um profeta, alguém que ouviria a sua voz e mudaria o destino. Deus precisava da mãe e dos pais certos. Então você percebe o que Deus faz? Ele não está retendo de você, Ele está querendo te dar, mas Ele está dizendo: tem mais para você, filho. Ele precisava saber que Ana não ia voltar atrás. Ele precisava de uma mulher que quando tivesse o filho, ele ia dizer: ó, desculpa aí, agora meu filho, como é que eu vou dar o meu filho? Não, ele precisava de alguém de integridade de caráter, que fosse até o fim, que sustentasse a promessa. Amém? Deus falou: encontrei esta Ana. Como Ele disse, encontrei a Davi. Lembra que Ele fala isso? Encontrei a Davi. Deus tem coisas tão tremendas. E aí, você, terminando aqui, estou falando sobre o semear. Bom, o cântico de Ana. Não vou ler tudo aqui, mas Ana depois, quando ela volta, ela diz assim: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu, dou risada dos meus inimigos, me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti. Ó, os orgulhosos, não fiquem soberbos, não sejam arrogantes. Que ela aprendeu a não ser arrogante, ela aprendeu a se humilhar. Olha, o Senhor é um Deus que tudo sabe, vai julgar todos. Arco dos poderosos foi quebrado, os que tinham fartura passam fome, mulher que não tinha filhos agora tem 7. O Senhor tira a vida, faz descer a sepultura e faz subir, levanta o pobre do pó e coloca-os entre os príncipes, faz sentar em lugar de honra. O Senhor pertence aos alicerces da terra, sobre Ele firmou o mundo. Ele vai proteger os fiéis, os perversos vão desaparecer, os que lutam contra o Senhor são despedaçados. O Senhor troveja, o Senhor governa em toda a terra, Ele concede força ao seu ungido. Amém? Você já ouviu isso em outro lugar? Sabe quem é outra mulher que falou uma coisa semelhante? Não? Sabe quem é? Maria respondeu: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É Maria, pois Ele observou sua humilde serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, abençoada, pois o poderoso é santo, Ele faz grandes coisas por mim. Estão aprendendo, irmãos? É a mesma declaração de Maria, é a mesma coisa. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. O seu braço poderoso fez grandes coisas, dispersou os orgulhosos, os arrogantes, derrubou os príncipes dos seus tronos, exaltou os humildes, encheu coisas boas dos famintos, despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrou-se de ser misericordioso, assim como prometeu aos nossos antepassados, Abraão, seus descendentes para sempre. Deus sempre cumpre o que promete. É o Magnificat, o canto de Maria, é o mesmo de Ana. Um filho, uma resposta. Deus tem um sonho, procura uma mulher para realizar com ele. Deus tem um sonho, Ele quer procurar um homem. Ele encontra Davi, Ele encontra Ana, Ele encontra Maria, Ele encontra você, amém? Ele queria um sacerdote fiel e justo. Essa mulher estava disposta a pagar o preço. Ele encontrou Davi, e esse homem estava disposto a pagar o preço. Davi foi humilhado, ele foi rejeitado, andou no meio lá, né, abandonado. Você conhece a história de Davi? Se não conhecia, é só ler lá. Essa mulher estava desesperada pela intervenção de Deus, e ela faria o que Ele pedisse. Mas Deus deu a ela muito mais. Muito mais, além de Samuel, deu outros filhos, deu honra, deu tudo. Deu tudo. Sabe, irmãos, essa revelação traz responsabilidade. Nem todo mundo quer pagar o preço da responsabilidade de uma revelação. Deixa eu dizer, às vezes está demorando para Deus te dar. Será que é porque Ele não quer te dar muito mais do que você imagina? Será que é porque talvez você ainda não está preparado para o nível de revelação que Ele tem para você, e você precisa saber: olha,
Quando eu te der isso, o que você vai fazer com isso? Tem muita gente que recebe bênção de Deus e depois abandona Deus, certo? Deus esconde certas coisas para pedirmos, para bater, para buscar. Ele fala: eu escondi para você, vem pegar. Sabe quando a gente esconde presente de Natal para neto, para filho? Você esconde presente de Natal, esconde as coisas. Você esconde para eles acharem, na verdade, né? Mas eles não achariam. Como é que eles acham? Vou. Me dá uma dica. Vou. Está perto ou está longe? Aí você vai dando dicas. Eles têm que vir para o vô para achar o presente. Nós temos que ir ao Pai, você entende, irmãos? Para a gente achar o que Ele escondeu para nós. Falou: esse aqui sou eu. Que bom que você veio aqui. Ele esconde para nós. Então, irmãos, eu quero encorajar você esse fim de ano. Jesus falou, uma parábola do semeador: olha, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Ele explica a parábola para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos vêm lá, eles têm fome, eles têm sede. Você tem fome e sede? Você vai desistir ou você vai dizer: ah, Deus não quer me dar, quer saber de uma coisa? Vou pedir mais. Deus deu a promessa, mas às vezes a gente precisa empenhar o nosso esforço para poder dizer: eu vou em firme. Eu falo por parábolas, ele falou, porque eles olham, veem, mas não entendem. Porque o coração deles está o quê? Endurecido. Então eles não conseguem ser curados. Mas vocês não. Vocês são meus amigos, vocês querem estar comigo. Minha experiência com Deus afeta de maneira sobrenatural o que está ao meu redor. Quando Deus restaura você e começa a fazer coisas, vai afetar todo mundo ao seu redor. Nunca Deus vai fazer uma obra em você só para você, irmãos. Desculpe, se você acha que Deus vai fazer algo em você só para você, quero te dizer que está equivocado. Se você acha que ministério é só seu, está equivocado. Você quer trabalhar para Deus ou você quer trabalhar com Deus? Eu acho melhor trabalhar com Deus, você não acha? Jesus falou que Ele quer trabalhar com a gente. Se na minha casa não tem alegria, não tem esperança, não tem fé, não tem gratidão, não tem amizade, não tem unidade de marido e mulher, está faltando real experiência com Deus da minha parte. Eu preciso me levantar e dizer: eu quero outra coisa na minha vida. A sede da embaixada do reino de Deus é na minha casa, não é isso? A sede da embaixada não é aqui, é na nossa casa. Jesus não quer apenas que você trabalhe para Ele, mas que você trabalhe com Ele. Vamos ficar de pé? Estou com você todos os dias. Sem mim vocês não podem fazer nada. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem, Ele será concedido. É maravilhoso ou não é? Significa que aquilo que você sabe que Deus te deu, continue buscando. Lembra da experiência de Ana? Ela não entendia porque estava acontecendo aquilo, mas ela não desistiu. Maria não entendia como é que ia acontecer de ser grávida pelo poder do Espírito Santo, mas ela diz: faça-se em mim conforme a tua vontade. Amém, irmãos? Coloca a mão aí no coração e começa a dizer: Senhor, eu tenho esperança sim. Senhor, eu não vou desistir não. Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas escondidas melhor para mim. O que é que você acha que está faltando? Tem tudo aí. Tem tudo aí. Pode ser maior do que você imagina. Porque se algo que está na palavra de Deus, meu irmão, Ele tem para você. Só que deixa de você tentar fazer. Quando ela derramou o coração no Senhor, Deus operou. Então eu quero dizer, você que está buscando, receba de Deus isto que você está buscando. Receba, que Deus conceda a você isso que você está buscando. Que Ele te dê graça para entender a dimensão do que Ele está fazendo. Que Ele te dê graça para você. Vai recebendo essa oração. Para você tendo o peso da responsabilidade da revelação que Ele vai te dar, você agir de acordo, para você permanecer firme, para você cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais.
Se você vem só para receber, qualquer lugar serve para receber. Mas se você quer trabalhar com o Senhor, você precisa estar no lugar que Ele chamou você para fazer. Você precisa estar no lugar que Ele chamou você, no lugar que Ele te colocou, porque Ele sabe o momento, Ele sabe a hora. Quando você deseja trabalhar com o Senhor, somente onde Ele colocar você vai trazer satisfação e alegria. Então começa a declarar isso aí: Senhor, pode não ter acontecido aquilo que eu esperava ainda, mas eu vou experimentar essa satisfação e essa alegria. Eu sei que eu vou experimentar. Levanta a sua voz, começa a confessar e fala: eu já posso ver, eu sei que o Senhor está respondendo. Derrama o seu coração diante dele agora. Fala: Senhor, eu vou perseverar, eu vou continuar. Eu não vi ainda acontecer este ano. Esse ano parece que ficou pior, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é fiel. O Senhor tem para mim. O Senhor vai me dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, Senhor. Eu vou semear, eu não vou desistir, eu vou continuar semeando, e eu vou ver restauração na minha casa, eu vou ver restauração na minha família. Fala: eu vou ver restauração nos meus filhos, eu vou ver restauração no meu trabalho, eu vou ver restauração onde eu estiver, porque o Senhor vai estar comigo. Os rios vão continuar fluindo. Levanta a sua voz, meu irmão, levanta a sua voz. Era para você estar falando, orando alto agora. Declara com a boca, se você quer, declara com a boca dizendo: eu declaro, como Ana, eu declaro. Pode ser que você não esteja nem conseguindo, mas fala. Ela estava murmurando, não saía a voz de tanto que estava derramando, mas ela estava falando, dizendo: eu sei, eu não vou desistir. Começa a dizer: não importa se diz que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Ele faz exatamente quando ninguém espera. Começa a declarar isso, põe a sua confiança nele. Seu coração está limpo, não tem mais nada, Deus já livrou. Agora plante essa semente e fala: Senhor, eu estou plantando essa semente de novo, e eu sei que vai dar fruto agora. Diga isso: estou plantando, Senhor, mais uma vez, e eu sei que vai dar frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a receber isso. Estenda as suas mãos, receba. Estenda as suas mãos e receba. Vamos cantar enquanto isso, e receba isso na sua vida. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tudo, vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida e minha vida. Isso é o Natal, né, gente? É Jesus aí no seu coração, na sua vida. Feliz Natal sempre para você. E o ano de 2021 vai ser muito mais maravilhoso do que você imagina, né? Vai ou não vai? Tá enxergando melhor agora, não? Você vê como Deus faz as coisas? Ele é maravilhoso.